A essa altura, todo mundo já sabe que a Apple apresentou um produto que parece ter saído de um sonho de um escritor de ficção científica. Bom, de cara, você já deve ter lembrado do filme Minority Report, daquela projeção computadorizada que ele acessava com as mãos. Ou quem sabe a maneira que o Vision Pro aprende sobre o local que ele está. Uses sophisticated sensors to understand the materials and objects in your room. Nos faça lembrar o sonar de um certo vigilante dos quadrinhos. O fato é que a tecnologia embarcada no Vision Pro nos faz lembrar de vários personagens da ficção. Super espiões, bilionários que ficaram presos em cavernas. E os escritores de ficção científica são conhecidos por acertar algumas previsões. Como essa resposta do Isaac Asimov, em 1980, sobre o que ele imaginava que aconteceria no futuro das comunicações. Everyone can possibly have their own television channel, the way we all now have our own telephone numbers. Bom, depois de eu assistir algumas vezes a apresentação do Vision Pro, o conceito do personagem de ficção que me pareceu mais provável de derivar uma tecnologia dessas seria esse. Nesse episódio, falaremos sobre a possibilidade da tecnologia embarcada no headset da Apple de conseguir imitar os personagens da ficção científica. A Apple é uma empresa muito meticulosa com as suas apresentações. Tudo é minuciosamente calculado, estimado, pensado e encenado. Então, essa frase do Tim Cook me chamou bastante atenção. É o primeiro produto da Apple que você olha através dele e não para ele. Então vamos escutar alguns dos relatos de algumas pessoas que experimentaram esse produto. Minha experiência foi uma viagem bizarra, difícil de descrever, mas quase como um sonho. Os vídeos imersivos me deram arrepios, vai revolucionar as memórias. Francamente, no início senti uma vibe estranha, um pouco Black Mirror. E teve o caso de uma jornalista de tecnologia da CNN, e durante uma das experiências imersivas, ela disse que viu um urso, um filhote de um urso, nadando de uma maneira bem calma e bem bonita, e ela se emocionou. Porque ela lembrou de uma pessoa que tinha falecido. Essa experiência fez ela lembrar dessa pessoa. E ela começou a chorar. E ela também disse que as lágrimas não chegaram a ser refletidas, né, naquela tela da frente, porque o Vision Pro tem uma tela que projeta os teus olhos, né? Por esses relatos que a gente escutou, ele acaba mexendo com uma parte bem emocional das pessoas. Bom, para a gente começar, eu pedi ao Midjourney que ele criasse uma imagem não baseada no Robocop, mas em um policial, investigador ou detetive que patrulhasse as ruas usando uma tecnologia semelhante. Depois de algumas tentativas e de algum polimento no prompt do Midjourney, foi isso que ele nos entregou. O primeiro desafio: ver através de paredes. Será que o Vision Pro conseguiria sentir alguém através de uma parede? Ele tem um sistema que mapeia o ambiente e que consegue até distinguir de que material são feitas as coisas que estão nesse local, mas que não consegue saber se tem alguém atrás de uma parede. Porém, a Apple consegue rastrear com grande acuracidade uma AirTag. Igual o Homem-Aranha sempre fez nos quadrinhos desde o começo. Quando uma AirTag dessas está longe, ela consegue enviar o sinal dela usando qualquer iPhone ou qualquer iPad, qualquer desses dispositivos da Apple que estejam a menos de 30 metros dela, sem que esse iPhone saiba que ele está transmitindo esse sinal. Como existem mais de 1 bilhão de iPhones andando por aí, você consegue imaginar como é difícil de escapar desses farejadores dessas AirTags. Mas a mágica acontece mesmo quando o dono da AirTag se aproxima dela. O iPhone então começa a utilizar uma tecnologia chamada UWB, que aponta com muita acuracidade aonde que essa tag está, mesmo através de paredes. Conclusão: possibilidade de evoluir para enxergar através das paredes? Plausível. E até a gente consegue imaginar que com essa sofisticada realidade aumentada que um produto como o Vision Pro tem, ele poderia até evoluir para fazer uma espécie de um avatar no formato de uma pessoa, sincronizando essas informações, que possa, um avatar, eu digo em escala humana, que possa mostrar numa parede onde que essa pessoa está posicionada, parecida com o vídeo.
Ele ganharia até do próprio Robocop, do filme de 1987. Nesse filme, o Robocop está utilizando uma espécie de uma câmera térmica para poder enxergar através das paredes. Mas isso é um mito do cinema. Câmeras térmicas não enxergam através de uma parede. Mas você pode estar se perguntando, mas quando tem alguma coisa quente numa parede, dentro da parede, essa câmera térmica pode mostrar isso. E ela pode mesmo, através da condução do calor, porque aquilo está encostado na parede. Agora, se estiver afastado, já não vai ter a mesma eficiência. A dificuldade seria fazer um suposto sequestrador, ou alguém que esse nosso policial estaria rastreando, ter uma tag junto dele. Mas lembre-se que em muitas situações, os negociadores muitas vezes entregam coisas para um sequestrador. E entre elas, poderia ser até um telefone celular. O segundo desafio vem de uma cena clássica do filme Blade Runner. O Deckard, em uma das cenas, ele está sentado e olhando para um equipamento onde ele tem que investigar uma fotografia. E ele pede para esse equipamento que ele pede através de voz que o equipamento aumente cada vez mais e amplie essa imagem. E ele vai vasculhando a imagem, vasculhando e vai ampliando tanto aquela imagem que ele consegue ver no reflexo de um pequeno espelho que tinha dentro daquela imagem o rosto de uma mulher. O segundo desafio: vasculhar uma imagem por comando de voz. O Vision Pro pode ser comandado pela Siri, então comando de voz, esse é fácil. E segundo a Apple, ele entrega mais de 4K de resolução em cada olho, permitindo com que o usuário consiga aumentar essa tela maior do que uma tela de cinema. Mas se mesmo com toda essa resolução e se mesmo com toda essa nitidez que esses displays conseguem entregar, se a imagem analisada não tiver essa resolução suficiente, talvez uma inteligência artificial ajude no reconhecimento. Conclusão: possibilidade dessa tecnologia evoluir para achar detalhes microscópicos numa fotografia? Plausível. O terceiro desafio é o sonho de um super espião. Poder acessar informações de uma pessoa de uma maneira instantânea. Para você poder utilizar o FaceTime em uma videochamada no Vision Pro, você precisa primeiro escanear o seu próprio rosto, porque assim, durante uma videochamada, o seu rosto que será apresentado para outra pessoa é uma representação digital. Ele é uma persona digital criada para você. Uma espécie de uma réplica visual de você mesmo. O Vision Pro utiliza uma rede neural sofisticada para criar essa réplica. Em teoria, um equipamento que tem LiDAR, True Depth e etc. poderia evoluir para escanear o rosto de alguém em uma multidão. Ele precisaria poder, além de escanear, acessar uma base de dados que tenha esses modelos matemáticos das faces dessas pessoas para que ele possa fazer a comparação e saber se é exatamente aquela pessoa. Conclusão: a possibilidade de um equipamento desse em um futuro evoluir para poder acessar informações de uma pessoa de maneira instantânea é plausível. Porque a gente pode imaginar que ele pode utilizar como uma base de dados uma compostagem de informações que envolve redes sociais bisbilhoteiras, o próprio comportamento digital da pessoa e outras fontes de informações. E o sistema de realidade aumentada do Vision Pro poderia gerar uma marcação próxima à pessoa, uma espécie de uma tag virtual que possa mostrar informações sensíveis dessa pessoa, como quem ela é, aonde ela trabalha, de onde que ela está vindo, com quem ela tem contato. E isso poderia se expandir até mesmo para a própria cosmovisão da pessoa, mostrando no que ela acredita, nos valores que ela tem, do que ela gosta, mostrando talvez o ponto de vista dela sobre alguns temas. Esse intervalo de meses entre fazer uma apresentação com esse equipamento e colocar ele à venda para o público, ele é intencional para que a comunidade de desenvolvedores possa começar a trabalhar com as suas próprias ideias para esse tipo de produto. A Apple é conhecida por controlar com bastante rigor e com mãos firmes o seu sistema operacional e todas as suas plataformas, principalmente com relação aos desenvolvedores. Mas caso esse tipo de produto se torne um grande sucesso comercial, mesmo com as centenas de pedidos de patente que a Apple afirma ter, isso dificilmente será um impedimento para que no futuro apareçam outras empresas com produtos que tenham funções similares ou características similares. Talvez seja num desses derivativos que surja um fabricante
que não tenha tanto critério ou rigor, que almeje apenas crescer ou vender espaços publicitários, ou sabe-se lá o que pode aparecer no futuro, e que não se importe entre distinguir entre Nick Furies e vilões. Quando aparece uma nova classe de produtos que múltiplas vezes utiliza a palavra realidade, que mexe com o emocional das pessoas, e é apresentado como o primeiro produto que você não olha para ele, você olha através dele, é importante com que um produto desse fique nas mãos dos Nick Furies e não dos vilões.